Boa noite para todos de Macaparana, na rádio 87.9. Você que está em casa, vamos orar e começar nesse culto no lar. Justo e eterno Deus, estamos te agradecendo, Senhor, por esta grande oportunidade que tu me concedeste, a mim e minha irmã, que estamos aqui, para engrandecer e glorificar o teu nome. Muito obrigada, Deus, por essa oportunidade. Salva e liberta. Que chegue a cada coração triste e angustiado, cada louvor, cada palavra, esta oração, alcance os presídios, alcance toda a cidade de Macaparana e os interiores deste lugar. É o que eu te peço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Talvez você esteja encontrando na sua frente empecilhos, obstáculos e barreiras. E você esteja dizendo, eu não vou conseguir chegar do outro lado. Ei, me escute. Através da fé, você vai conseguir. Você vai ultrapassá-los e vai ser vitorioso. Em nome de Jesus. Use a sua fé. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do seu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover no sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé. Oh, aleluia. Diga, minhas provações não são maiores que o meu Deus. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do seu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé. A cada dia vou viver, rompendo em fé. A cada dia vou viver, rompendo em fé. Eu vou deixar aqui um versículo, eu vou mandar a paz do Senhor para os irmãos, em Salmo 3, e versículo 1. O Senhor é quem tem multiplicado os meus adversários, e são muitos que se levantam contra mim. Os dois. Muitos dizem que a minha alma não há salvação para ele em Deus.
Mas tu, Senhor, és o meu escudo para mim, e a minha glória me exaltasse a minha cabeça. Com a minha voz eu clamei ao Senhor, e ele me ouviu desde o seu santo nome. Vamos ouvir mais um louvor agora com o nosso cantor Josafá, presbítero. Daniel estava na Babilônia, mas o seu coração estava em Jerusalém. Estamos aqui na terra, mas o nosso coração está nos céus. Não negue a sua fé. Não abra mão. Aleluia. Independente das circunstâncias. Oh, aleluia. Aleluia. Estou longe de casa, distante do meu lar estou, mas meu coração permanece sendo adorador. Estão fazendo de tudo para eu negar a minha fé. Querem me ver prostrar, mas vou prosseguir de pé. Porque, diga, eu sei em quem tenho crido, e ele é fiel. Pra quê? Para me ajudar a prosseguir. E eu estou bem certo, vai valer a pena confiar em Deus. Então diga, não negarei a minha fé. Firmado estou na rocha que é Cristo. Não negarei a minha fé. Eu não abro mão, vou seguir a Cristo até o fim. Aleluia! Independente das circunstâncias, oh aleluia! Venha o que vier, aconteça o que acontecer, não negue a sua fé. Eu sei em quem tenho crido, em quem tenho crido, e ele é fiel. Pra quê? Para me ajudar a prosseguir. E eu estou bem certo, vai valer a pena confiar em Deus. Cante, não negarei a minha fé. Firmado estou na rocha que é Cristo. Não negarei a minha fé. Eu não abro mão, vou seguir a Cristo até o fim. Fica bem bonito. Não negarei a minha fé. Firmado estou em quem? Na rocha que é Cristo. Diga, não negarei. Não negarei a minha fé. Eu não abro mão, eu não abro mão. Vou seguir a Cristo até o fim. Aleluia, aleluia, oh aleluia, aleluia. Levante a mão ao céu e diga, não negarei, não negarei. Diga isso com a alma, cante. Não negarei a minha fé. Firmado estou na rocha que é Cristo. Não negarei a minha fé. Eu não abro mão, vou seguir a Cristo até o fim.
Glória a Deus. Glória para Jesus. O primeiro hino foi Rompendo em Fé, com o nosso cantor Josafá e o cantor Elton Fragoso. E este daí é com o cantor Josafá, Não Negarei a Minha Fé. E eu vou mostrar aqui, né? Eu escolhi este hino porque muitas vezes você está passando por grandes provações, desafio, que vai querer que você negue a sua fé. Nesta noite a palavra vai ser falada, mas você tem que pedir a Deus força para ir até o fim, como o hino fala, né? Aqui Atos, capítulo 16, versículo 25, diz assim: E perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos o escutavam. E de repente sobreveio um tão grande terremoto, que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas, e foram soltas as prisões de todo. E acordando o carcereiro, e vendo as portas da prisão, tirou a espada e que matasse, cuidando que os presos já tinham fugido. Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo: Não te faça nenhum mal, que todos aqui estamos. E pedindo luz, saltou dentro, e todo tremo se prostrou ante Paulo e Silas. E tirando-os para fora, disse: Senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? E eles lhe disseram: Crê no Senhor Jesus Cristo, e serás salvo tu e a tua casa. E lhe pregaram a palavra do Senhor e a todos os que estavam em sua casa. E tomando-os ele consigo, naquela mesma hora da noite, lavou-se os vergões, e logo foi batizado ele e todos os seus. E levando a sua casa, lhe pôs à mesa, e na sua crença em Deus alegrou-se com toda a sua casa. E sendo já dia, os magistrados mandaram guarda-reiros, dizendo: Soltai aqueles homens. E o carcereiro anunciou a Paulo estas palavras, dizendo: Os magistrados mandaram que eu vos soltasse. Agora, pois, sai e ide em paz. Mas Paulo, né? Hoje nós vamos falar sobre o nosso apóstolo Paulo, que ele sofreu por amor a Cristo, né? Mas vamos ouvir mais dos louvores para depois a gente ouvir a palavra de Deus. Mando para Zedequias, que estou do lado dele, mando para o meu papai, né? Papai Anedino, minha irmã Miriam, que está aqui, as minhas irmãs de Minas Gerais, todas as minhas irmãs, todos os meus irmãos. E para você, principalmente que está aí, né? Você vai lá no YouTube, quiser ouvir os hinos que foram cantados, você vai lá, coloca o nome dos cantores e vocês vão escutar e vão se deleitar. Coisa boa é se deleitar no Senhor, né? Deleita-te no Senhor, Ele satisfará o desejo do teu coração. Deleitar-se é fazer a vontade de Deus. E o mais, Ele falar, porque Ele cuida de nós. E você vai ver como Deus, Ele cuida de nós, especialmente quando você escutar esta palavra. Meu amigo.
Senhor, teu coração entregar. Glória a Deus. Feliz serás, jamais verás tua vida em pranto se fitar. Para mim era o fim do mundo, a vontade era sair dali. O inimigo fez de tudo pra minha vida acabar, mas apareceu um homem que estendeu a mão para me ajudar. Foi Jesus Nazareno, foi Jesus, Filho de Deus, foi Jesus, o carpinteiro, que me amou primeiro e a vida me deu. Foi Jesus, o Nazareno, foi Jesus, o Filho de Deus, foi Jesus, o carpinteiro, que me amou primeiro e a vida me deu. O meu coração batia forte, como quem diz, eu li, sei tudo está perdido, só aparece um amigo que tem a cura de mim. Mas quando eu estava chorando, ouvi alguém falando, sem me dizer, não tem mais, eu estou contigo, sou eu teu amigo, vou te fazer feliz. Foi Jesus Nazareno, foi Jesus, o Filho de Deus, foi Jesus, o carpinteiro, que me amou primeiro e a vida me deu. Foi Jesus Nazareno, foi Jesus, o Filho de Deus, foi Jesus, o carpinteiro, que me amou primeiro e a vida me deu. Foi Jesus Nazareno, foi Jesus, Filho de Deus, foi Jesus, o carpinteiro, que me amou primeiro e a vida me deu. Glória para Jesus. Foi Jesus o Nazareno, né? Que me amou primeiro e a vida me deu. É verdade. A Bíblia diz, porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então ele nos amou primeiro. Sem teu viver existe um vazio na vida do homem ou na vida da mulher, que ela não tem Deus, ela ainda não aceitou a Jesus, porque a Bíblia diz que mas todos quanto receberem, deu o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber os que creem no seu nome. Eu não posso chegar na sua casa, bater na sua porta e sair entrando, não. Você primeiro vai ter que me atender, abrir a sua porta e me receber. Pode entrar. E Jesus também, ele é assim, educado. Agora o diabo não, viu? O diabo vem para matar, roubar e destruir. Agora Jesus não. Jesus veio para dar vida e vida com abundância. Jesus sempre quer fazer o melhor por nós. A gente nem merece. Mas ele é tão misericordioso, tão maravilhoso,
que Ele nos dá o privilégio de a gente escolher. O homem, ele tem o livre-arbítrio. O homem tem o livre-arbítrio se ele quer fumar, se ele quer se drogar, né? Se ele quer passear, se ele quer viajar, se ele quer curtir. Deus, ele deixou o homem à vontade. Agora, a Bíblia também diz que o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Ele vai deixar você bem à vontade, para você escolher o que você quer. Agora, sabendo que depois da morte segue-se o juízo. E o juízo de Deus, ele é sem misericórdia. Depois da morte segue-se o juízo, né? Enquanto a vida, a esperança. E aqui eu vou contar a história do nosso apóstolo Paulo. Aquele homem que ele passava todos os dias para fazer orações nos lares, pregando o evangelho. Tinha uma jovem lá que todo dia dizia: esses são os homens de Deus, né? Dizia que Paulo era homem de Deus, né? E chegou um dia que Paulo disse: sai dela, espírito de adivinhação, que ela tinha espírito de adivinhação. Aquela mulher, ela dava grandes lucros para os homens ricos daquela cidade, com as adivinhação que ela dava, né? E por causa disso, por causa do evangelho, daquela mulher agora liberta, ela não adivinhava mais nada, né? Porque a Bíblia diz: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Aquela mulher agora estava livre daquele demônio de adivinhação, que ela adivinhava e dava grandes lucros para as pessoas ricas daqueles lugares. E quando aquela mulher não começou mais a adivinhar, dar lucro para aqueles magistrados, aqueles homens de autoridade, o que é que eles fizeram? Mandaram pegar Paulo e Silas, açoitaram em praças públicas, né? E eles foram açoitados, depois eles foram arrastados em praça pública, seminus, e eles colocaram ele na prisão. E a Bíblia diz que perto da meia-noite, mas tudo, a Bíblia diz o quê? Que coopera para o bem daquele que ama a Deus. Por isso que o crente não pode murmurar na hora da prova. Porque o crente não sabe o trabalhar de Deus. A gente, muitas vezes, a gente está passando por um processo que a gente não entende. Mas a Bíblia diz: o que faz hoje não entenderás, mas entenderás depois, né? Então a gente tem que passar pelo processo para entender o que é que Deus quer, qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E foi ali na prisão que eles decidiram adorar a Deus, né? Uma pessoa sentindo dor, arrastada em praça pública. Imagina quantas feridas, quantas chicotadas eles levaram. Estava tudo aberto, né? A olho vivo. Só Deus sabe o que eles estavam sentindo, a dor na carne, na alma, a humilhação, né? Mas ali tem um propósito em todo aquele sofrimento. Porque Deus, Ele não faz nada na tua vida, nem na minha, sem propósito. E o propósito de Deus faz chorar, faz gemer. E muitas vezes até eu não quero aceitar você. Mas a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. Né? Tem aquele hino que diz assim: mesmo em gemido, o Senhor me ouvirá. Quer dizer, muitas vezes eu posso estar em gemido. O Espírito Santo gemendo em mim, levando as orações a Deus. E o Espírito de Deus está intercedendo. E Deus, Ele está ouvindo. Nem eu mesmo estou sabendo o que eu estou gemendo, chorando porque a gente se quebranta diante de Deus. A gente está contando a nossa história. E de repente começa a gemer, começa a chorar na presença do Senhor. Mas eu quero te dizer que diante de qualquer situação, se eu tenho propósito, Ele não vai te deixar desvanecer, não vai deixar você cair, não vai deixar você abandonar Ele por causa desta luta, por causa desta prova, porque eu vejo aqui o exemplo de Paulo e Silas.
eles decidiram adorar. Então, ele deixa um exemplo para nós, que não importa o que estamos passando, porque tudo coopera para o bem daquele que ama a Deus. O que importa é a gente adorar na dor, na angústia, para a gente sentir o conforto e a graça de Deus. Porque quando a gente ora, a gente se levanta mais forte, né? Diferente para vencer as lutas. Muitas vezes não vai passar. Quando você chega no trabalho está o problema, chega no lar está o mesmo problema, mas você já está revestido. Você já está preparado para vencer aquela angústia, aquela dor, aquela situação, porque você buscou o Senhor. Por isso que a Bíblia diz, primeiro buscai o reino de Deus, e as outras coisas vos serão acrescentadas, porque a gente, quando busca o reino, Deus, ele é o quê? Deus é nosso refúgio. A Bíblia não diz que o dinheiro do refúgio da gente está no dinheiro, não. Diz, Deus é o nosso refúgio. Ele é o que também fortaleza, socorro, bem presente na hora da angústia. Então, quanto mais a pessoa está passando por um momento de angústia, de dor e de aflição, ela se chega a Deus. Foi Paulo e Silas, eles decidiram orar. E houve o quê? De repente, um grande terremoto. Engraçado que só teve naquele lugar o terremoto, né? Poderia ter abalado tudo, não, mas o terremoto só era ali, porque eles estavam adorando a Deus. Ali ia começar o Senhor a revelar o que eles tinham permitido ele sofrer por amor a Cristo, para ele ganhar uma família para Jesus, né? E quando começou aquele terremoto, os cárceres foram abertos, a prisão de todos foram abertos, e a Bíblia diz que o carcereiro quis se matar, porque com certeza ele tinha que dar conta dos presos. Ele ia pagar de qualquer jeito, né, diante da lei, diante das autoridades. Porque ele era uma autoridade, mas ele tinha que cumprir a lei e não deixar os presos fugirem. Tinha que cumprir tudo direitinho, né? E quando aquele carcereiro puxou da espada e ia se suicidar, se matar, porque é pecado tirar a própria vida, Paulo disse para ele, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Então, eu não sei qual a situação que você está passando. Você pode estar passando sozinha ou sozinho, porque tem processo que ninguém entra com você. Eu sempre digo isso porque eu vi que a gente quer até ajudar. A gente quer estar do lado da pessoa e Deus não permite. Eu passei isso com a minha mãe, ali no Recife. Quando ela estava internada no Getúlio Vargas, eu queria ficar do lado da minha mãe, até a hora de Deus guardar a minha mãe. Eu queria lá deixar minha mãe só, mas naquele hospital não permitia. Então, é uma coisa que foge do nosso controle. Porque o controle só está nas mãos de Deus. A gente nunca acha que pode fazer alguma coisa. A gente jamais pode pensar de abandonar o nosso Deus. É melhor que Jesus nos prepare e nos guarde. É, irmão. Porque a Bíblia diz, olha, sem mim nada podereis fazer. Eu e você não pode dar um passo se Deus não permitir. Eu estou aqui, por quê? Porque o Senhor me ajudou, o Senhor acampou anjo, o Senhor me trouxe paz. Eu estou aqui na casa da minha família, né, do meu pai, com as minhas famílias. Por quê? Porque o Senhor me trouxe em paz. E eu creio que se for da vontade de Deus, Ele não vai, Ele vai me levar em paz. Acampa anjos, dá livramentos que a gente nem vê. Como é bom se ver o Senhor, porque Ele cuida de nós em cada detalhe. Então, que você entregue o seu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Porque eu creio que talvez Paulo e Silas pensava que ali era o fim. E o Senhor fez uma coisa tão linda. Glória para Jesus. Salvou o carcereiro, batizou toda aquela família para Jesus. E ali ficou pregando o evangelho. Vê como Jesus é lindo. Jesus abriu uma porta
para ele fazer a vontade e o querer dele, aleluia. Por isso que a gente não pode questionar o trabalhar do Senhor, porque o trabalhar do Senhor não é do meu jeito e não é do teu jeito, jamais. Nunca pense que Deus vai realizar todos os teus sonhos, porque não vai. Eu quero te dizer, não para te frustrar, mas nem toda oração vai ser ouvida, nem todo desejo vai ser realizado. Eu já passei por isso, mas jamais a gente pode negar a nossa fé. Não, porque se Ele fizer, Ele é Deus. E se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus. E eu e você jamais pode servir ao Senhor com o interesse de uma porta de emprego, de uma cura divina, não. Porque a maior promessa do crente é morar no céu. É a vida eterna. Porque tudo passa. O sonho passa, o dinheiro passa, a casa passa, o carro passa. Tudo passa. Tudo é passageiro. E quando você morre, você deixa tudo. Deixa suas roupas para ser doada, os seus sapatos, suas percatas para ser doado. Vai ficar para quê? Você não vai jogar fora que você é humano. Uma coisa que vai ajudar o próximo, você vai ajudar o próximo se você tem um pouco de sentimento pelo próximo, amor, né? Então a gente vê que nada foge do controle de Deus. Deus, Ele está no controle de tudo. Não é do meu jeito, não é do teu jeito, é do jeito de Deus. É do jeito de Deus. Por isso que tem um hino que diz assim, se for para sofrer, mesmo que seja para sofrer, eu tenho que chorar, a gente tem que ficar com Jesus. Pronto. Porque só Deus sabe o que Paulo e Silas passou ali, naquela prisão. Só Jesus sabe. A humilhação em praça pública. Você já imaginou você ser surrado, arrastado, todo mundo vendo. E ali havia o quê? Um propósito. Nem ele talvez imaginasse. Mas a atitude dele de adorar mudou a situação. Por isso que a Bíblia não aceita uma pessoa que ela tem um espírito de murmuração. Você que tem, peça de libertação. Tem gente, irmã, que eu convivo, que reclama de tudo. Isso é pecado, isso é abominável aos olhos de Deus. Não sabe agradecer. Você pode se levantar chorando, angustiado, mas Jesus vai te dar o pão. Você está se alimentando com a sua mão. Muitos estão na UTI. Edna Mendes, pessoal que ore pela minha amiga, que ela fez 2 cirurgias nos olhos dela. Muita saudade dela. E ela está aqui conosco, ao vivo. A irmã de Recife, ali da 7 de setembro. Ela e o presbítero, ela e o esposo dela sempre estão conosco lá na 7 de setembro. Então, a gente não pode questionar, murmurar, porque você está com os dois pés andando. Tem gente que não tem nenhum. Está numa cadeira de roda. Você tem 2 olhos que está vendo. Você tem seu nariz que cheira. Você tem sua boca que você se alimenta e sente o sabor. Tem alguém que já não tem mais língua, porque tem câncer de língua. Não pode mais mastigar, não pode sentir o sabor da comida. Outro já tem problema no olfato. Minha gente, vamos agradecer a Deus por tudo. Porque tudo coopera para o bem daquele que ama a Deus. O Senhor, Ele quer fazer o que ninguém pode fazer. O que Ele tinha de fazer pela humanidade, Ele fez. Ele morreu ali na cruz do Calvário. Não deixe a murmuração, a reclamação te dominar. Tire isso de você. Peça a Deus. Porque isso não vem de Deus. Entanto que fere o próximo. Porque uma pessoa que escuta outra pessoa murmurar, ela se sente mal. Porque ela está vendo que Deus, Ele é uma pessoa boa. Muitas vezes aquela pessoa tem 2 olhos, tem 2 braços, 2 pernas. Tem um trabalho, tem uma casa. Se não tem uma casa, consegue pagar um aluguel. E é Deus. Consegue pagar a luz, consegue pagar... Tudo é Deus. Nos mínimos detalhes, é Deus. Então, a gente tem que glorificar, exaltar e engrandecer o nome de Jesus.
O Senhor, Ele é fiel. O Senhor, Ele cuida. Aleluia, glória a Deus. Você que está aqui escutando esta rádio, escutando os louvores, né? Que já foi cantado. O Senhor, Ele é contigo. Ele está de lado a lado, de lado a lado e de ombro a ombro contigo. Vê? Como a palavra de Deus era fiel. Ele está de lado. Do teu lado. Né? A Bíblia diz, se passares pelo fogo, Ele passa conosco. Se passarem pelas águas, Ele passa conosco. Os rios não vai te submergir. Vê? É muita coisa que o Senhor, Ele promete para nós. A gente só tem motivos mesmo, é para agradecer pelo que o Senhor faz por nós. Né? Porque na gratidão, eu sempre digo, Deus, não deixa eu ser uma pessoa ingrata. Reconhecer cada pessoa que você levanta na minha vida, cada amizade sincera, cada pessoa que ora por mim, paz do Senhor, amém, irmã. São pessoas usadas por Deus. É tão simples. Quando eu estou triste, alguém, Deus usa uma pessoa, levanta a cabeça, irmã, Deus vai te dar vitória. Parece uma coisa tão simples, mas Deus está usando aquela boca e está confortando o meu coração. Quando você chega na igreja, Deus usa o pastor da tua igreja, o presbítero, com a palavra de consolo, você chega angustiado, aleluia, desesperado. É Deus falando na boca do homem de Deus para a tua vida, para te confortar, para te dar vitória. Você já pensou se Ana tivesse saído dali com raiva do altar? Ele perguntou, Ana, tu estás embriagada? Ela disse, não, meu Senhor, estou abatida de espírito. Olha que coisa linda. Ela foi mansa naquela hora. Que Deus nos conceda uma sabedoria, uma atitude dessa, nobre de uma pessoa de Deus. E Ele decretou a vitória daquela mulher. Vai em paz. E ela foi em paz e teve o Samuel da vida dela. Uma oração que ela fez no altar, que ele foi juiz, ele foi tanta coisa. Samuel, glória para Jesus. Os seus filhos, né, não foram tão fiéis quanto ele, mas ele não. Ele foi fiel desde pequenininho, cresceu na casa do Senhor, reconheceu o amor, né, o que Deus fazia pelo seu povo. O povo rejeitaram ele porque acharam que ele estava velho, né? Queriam um rei de qualquer jeito. Escolheram Saul para a sua própria destruição. A gente não tem mais escolha. Quando a gente conhece a Deus, aceita Jesus, agora todos os nossos desejos, todos os nossos sonhos, toda a nossa vontade agora, ela vai ter que estar no altar. E é de lá que vai sair a resposta. Não importa qual a resposta para a tua vida. Se vai ser sim, se vai ser não, ou se espere. Mas o importante é que a resposta ela vem. E Ele quer fazer na tua vida uma coisa nova. Porque Deus fez uma coisa nova na vida desta mulher. Deus libertou ela do espírito. Ela era escrava. Já pensou você todo dia ter que adivinhar quanto aqueles homens tinham que ganhar? Só Jesus sabe o quanto aquela mulher se angustiava. Né? Você sabe quando você trabalha. Você já trabalhou para alguém? Porque eu já trabalhei aqui em Macaparana. Né? E você tem aquela responsabilidade. Então aquela mulher tinha aquela responsabilidade. Tinha que adivinhar. E tinha que dar certo. Tinha que dar lucro. Mas aquele espírito atormentava aquela mulher. Aquela mulher foi liberta pelo sangue de Jesus. Porque a Bíblia diz, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Deus, Ele é refúgio nesta noite para ti. Deus, Ele é o nosso refúgio. Ele é a tua fortaleza nesta hora. Você aí que está triste. Deus, Ele é a tua força. Deus é a tua fortaleza, socorro bem presente na hora de angústia. O salmista, ele estava tão angustiado que ele disse, eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Mas no segundo versículo,
o Senhor já tinha confortado a ele. Já tinha falado algo com ele, porque disse, o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele estava olhando a grandeza de Deus nos montes, muito alto. Ele estava olhando aquela situação. Ele leva os meus olhos para os montes. De onde vai vir meu socorro? O nosso socorro, ele vem do Senhor, que fez os céus e fez a terra. Por isso que não negarei a minha fé. Aí o outro hino, cada vez que a minha fé é provada, cada vez que a minha fé é provada, ele me dá a chance de crescer um pouco mais. Cada vez que a tua fé é provada, ele está te dando uma chance de você crescer um pouco mais. Então não deixe a murmuração, a reclamação, a situação levar você a ficar desesperado. Porque o Senhor está controlando de tudo. E cada vez que a minha fé é provada, ele me dá a chance de crescer mais um pouquinho diante de Deus. Ele está te dando a chance de você crescer um pouco mais diante de Deus. Você vai sair daí fortalecido. Você vai sair daí de posse de vitória dessa situação. Independente do que ele fizer. Porque ele faz do jeito dele, na hora dele, no querer dele e na vontade dele. Talvez não seja no meu e nem no teu querer, mas seja no querer dele. Aí basta a gente aceitar a vontade de Deus. Porque eu creio que eles não imaginariam que ia passar por um momento tão difícil de chegar a ser exposto e de uma praça pública, ser surrado, apanhar. Por amor a Cristo. Mas valeu a pena. Não negarei a minha fé. Vai valer a pena. Vai valer a pena, porque a gente vai ganhar a vida eterna. Tudo passa. Tudo. Veja como você está hoje com Jesus e veja como você estava antes sem Jesus. Veja que sua vida mudou para melhor. Não importa o que você esteja passando. A aflição, a dor. Porque cada vez que a minha fé é provada, ela me dá mais a chance de crescer um pouco mais. Eu tenho que lembrar disso na hora da aflição. Está sendo provada a minha fé, Jesus. Mas está me dando a chance de crescer um pouco mais. Ele viu aqui a maravilha que Deus fez. Salvou o carcereiro. Aquela alma ia para onde? Para o inferno. E quem sabe o resto da família dele todinha? Para onde é que ia também? A gente tem que olhar para Cristo. Ele é o autor e o consumador da minha fé. Quem é o autor? Quem é o consumador da tua fé? O Senhor, ele é o autor e consumador da nossa fé. Deixa Deus trabalhar, fazer do jeito dele. Porque o jeito dele é o melhor jeito. Vamos glorificar, exaltar esse Deus, né? Porque a luta vem, mas ela passa. Ana, ela é um exemplo para nós. Uma mulher tão sofrida, que ficou ali no altar. Outros tantos também, né? Que ficaram ali no altar. E o Senhor fez uma coisa nova. E se ele não fizesse, ele era Deus. Vou orar e vai cantar o louvor até o último minutinho. Enquanto louva, eu oro e a gente fica escutando esse louvor até terminar o horário. Oh, Pai, eu te apresento neste momento cada um angustiado, cada um aflito, desesperado.
faça o impossível. O impossível, só quem faz é Deus. Só quem tem poder de entrar na mente é Deus. Quem tem poder de libertar das drogas é Deus, da bebida é Deus, do fumo, da maconha, Senhor, do crack, do presídio. Quem tem de libertar é o Senhor. Talvez o Senhor esteja chegando, Senhor, esta raio nos presídios, daqui de Macaparana, ou em Recife, alguém está escutando esta raio. Visite este coração. Visita o coração daqueles que estão em silêncio. O silêncio dói demais, Senhor. O silêncio, ela machuca. O silêncio dói. Ô Senhor, não deixe, meu Pai, alguém te abandonar. Seja fiel a Ti, em nome de Jesus. Glória a Deus.